me sinto muito feliz fazendo o trabalho, apesar de todas as dificuldades, nós temos um compromisso, e é um compromisso com Deus, um compromisso com a Igreja do Senhor, é um compromisso solene, e nesta nossa atividade, nós queremos ser úteis, queremos ser práticos, eu quero ser prático, eu tenho muito desejo de contribuir, de ajudar a Igreja do Senhor Jesus. Então, nós vamos, meus queridos irmãos, ajudar desta maneira, trazendo a palavra, orientando os que estão começando no caminho. É maravilhoso aprender e vale a pena traduzir o pensamento das Escrituras, a verdade de Deus, para os nossos irmãos. Nosso tema hoje, arautos do Senhor. O arauto é um anunciador. Na antiguidade, o arauto anunciava a guerra, anunciava a paz. Tem episódios bem interessantes e outros muito chocantes do que acontecia com os arautos. Os arautos de Davi foram desmoralizados pelos amonitas. E foi terrível aquilo. Rasgaram as roupas deles, rasparam a banda da barba deles, foi desmoralizante para o reino. Mas eles eram arautos, então nós somos arautos. Às vezes nós passamos por uns processos não agradáveis, mesmo assim continuamos como arautos. Você é um arauto do Senhor, continue, ignore o que o mundo faz, o que o mundo diz, ignore qualquer afronta, qualquer desprezo e avance. Arautos avançam. Vamos avançar como arautos, anunciando o poder do Senhor. O tema é este, arautos do Senhor. O texto é o Salmo 26. Todo o Salmo 26, 12 versículos, para a nossa meditação. Nós temos o privilégio de aprender nas Escrituras. O mundo todo tem algum privilégio. As pessoas têm o privilégio de participar de seitas ocultas, de ocultismo. Outros têm o privilégio de ser iniciado numa escola de pensamento filosófico. Outros têm outros privilégios, associam seus privilégios. O meu é conhecer o Senhor da glória, conhecer a sua palavra por partes e conhecer a necessidade dos meus irmãos, muitos que eu conheço, sei que sabe bem menos, e o mundo todo precisa ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela se faz ouvir através dos arautos. Então, Salmo 26, a leitura para a nossa meditação. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade, tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos, tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Tenho odiado a congregação de malfeitores, nem me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não apanhes a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações,
louvarei ao Senhor. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra, ajuda-nos. Nos dá graça, Senhor, nos dá, meu Senhor, a graça necessária para continuar na Tua presença, como arautos, vivendo, Senhor, a experiência de servir, vivendo, meu Senhor, a experiência de ser perdoado, Senhor, e introduzido na Tua presença, na Tua família, na Tua igreja. Deus misericordioso, pela Tua compaixão estamos de pé, pela Tua misericórdia estamos de pé, pela Tua misericórdia anunciamos, Pai, que Tu perdoa a todos os homens, que Tu queres, ó Senhor, que cada um reconheça a sua necessidade de perdão e reconciliação contigo. Senhor da glória, ajuda-nos, guarda-nos. Em o santo nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é extraordinariamente importante. Arautos do Senhor, ou anunciadores do reino, anunciadores daquilo que o Senhor propaga, quer propagar, se empenha, tem interesse, que você saiba, que você escute. A posição dos arautos na antiguidade era uma posição que hoje nós podemos dizer que são exercidas pelos adidos militares, no caso dos os embaixadores e outros representantes das nações. E estes representantes das nações, eles publicavam o interesse da nação, a posição, o posicionamento da nação em relação aos tratados internacionais, em relação aos conflitos internacionais, em relação aos interesses nacionais, em relação a descobertas e outras coisas. A humanidade, ela vive assim desde os primórdios. No princípio, nós descobrimos no Antigo Testamento um período que Israel não tinha nenhuma tecnologia metalúrgica e estava dependente, completamente dependente dos filisteus para manutenção de suas ferramentas de produção agrícola e ferramentas belicosas, ferramentas utilizadas nas guerras. O problema era tão grave que eles muitas vezes ficavam sem nenhuma condição de enfrentar o inimigo, porque um dos inimigos era exatamente a Filistia, os filisteus, e, portanto, a nação ficava prejudicada pela ausência de tecnologia. Sempre foi assim. Sempre foi assim. As nações têm interesses, as nações têm dificuldades, as nações têm alguém, sempre houve, alguém para barrar o crescimento, o desenvolvimento dos povos. Por isso, sobressaíram-se os grandes impérios, por isso sobressaíram-se os grandes ditadores, e as pequenas nações eram dominadas e não tinham para quem apelar. Hoje, supostamente, temos. Hoje se supõe que tem a ONU, tem alguns conselhos aí, alguma coisa que não funciona em situação nenhuma. Parece mais com cabides de emprego internacional do que em atividade séria. Imagina as disputas do próprio Israel com palestinos e outras nações muçulmanas, e esta ONU não vale nada, não decide nada. Muito embora tenha. Para Israel tem algum valor as coisas que eles fazem, porque Israel tem muitos inimigos notórios ali dentro. Mas os outros, ninguém tem poder nenhum para fazer nada, ninguém tem interesse. Ou seja, os arautos das nações hoje continuam sendo, muitas vezes, silenciados.
Mas voltemos ao nosso salmo. Aqui, meus amados irmãos, o salmista ele se sente um arauto. Ele está qualificado, ele tem qualificação, ele tem consciência da sua qualificação. Primeiro, eu ou você falar com alguém que supostamente conhece a gente e dizer, olha, me avalie se eu tenho a capacidade, a condição de trabalhar na sua empresa, de representar sua indústria, isso, aquilo. É muito diferente de dirigir-se, eu me dirigir a você, você se dirigir a mim ou a qualquer pessoa, nós nos dirigirmos a outras pessoas, mesmo que elas estejam investidas de autoridade e sejam representantes de alguma empresa, de algum governo, mas é muito difícil essa pessoa conhecer o que nós temos no nosso íntimo. Mas o salmista diz, Senhor, julga-me. Senhor, julga-me, pois tenho andado em minha sinceridade. Sinceridade. A palavra, os idiomas são vivos e têm uma condição de crescer sempre, tem as palavras que vão surgindo. A palavra sincera, ela nasce no comércio. As pessoas vendendo vasilhames com defeito e passavam cera para iludir os compradores, mas descobriram que isso tinha um prejuízo. Então, passaram a analisar se tinha ou não tinha cera. E aqueles especialistas em cerâmica chegavam ali, esse aqui é sincera, essa não, é sincera, não tem cera, não está fraudada, não tem defeito. Então, da palavra sincera, do sem cera, vem a palavra sinceridade, sem fraude, sem mutretas, sem coisas ocultas na sua linguagem, na sua exposição, o seu interesse é notório, é a pessoa que se mostra por inteira. Então, o salmista dizer, ou eu, ou você, qualquer pessoa, dizer para outro, olha, me julgue, meu diretor, meu gerente, meu pastor, qualquer pessoa, ela poderia, sim, a gente se dirigir a ela e dizer, veja, se eu respondo, veja se dá para mim essa função, se o senhor admite, porque me avalie, tem aqui o meu currículo e tal. Agora, chegar para Deus e pedir a Ele para julgá-lo era realmente a posição, a postura de alguém que está tranquilo diante de Deus. Julga-me, Senhor, pois ando na minha sinceridade. Eu ando com confiança. Eu tenho confiança em Ti, Senhor. Eu não vacilo. Não vacilarei. A minha confiança está de pé. Examina-me, versículo 2. Examina-me, prova-me, esquadrinha-me os rins e o coração. Na antiguidade, os orientais, muitos deles, pela falta que ainda hoje nós temos, nós não conhecemos o ser humano. O ser humano é um mistério muito profundo. Há 20, 30 anos atrás, diziam que, quando fosse feita a leitura do genoma, seria solucionado os problemas das enfermidades, o câncer e tal. E hoje estão lendo o genoma de trás para frente, da frente para trás, estão lendo o genoma de toda forma, eles têm todo o conhecimento do genoma, mas já descobriram que tem mais coisas e não vão descobrir o segredo, porque foi Deus que fez, isso é coisa de Deus. Mas o salmista, e por isso os orientais achavam que as emoções, a sede dos pensamentos, das emoções, aquilo que faz o sujeito tremer, ficar corado, ficar amarelo de medo, do susto, seria uma reação nos rins, seria no seu íntimo, no seu interior, e alguns admitiam que eram as vísceras,
as vísceras mesmo, o intestino, outros admitiam que eram os rins, e os salmistas, os nossos profetas, já pelo Espírito, admitiam e mencionavam a sede da nossa emoção, do nosso pensamento, como sendo o coração. Que hoje o clínico lá, não, o coração é apenas um músculo, um bombeador de sangue, só para bombear o sangue não vale nada. Mas não temos nada melhor do que o que a Bíblia fala sobre o coração. Então, aqui o salmista diz: examina-me, prova-me, esquadrinha-me os rins e o coração. Ou seja, se o problema se a sede das emoções, do pensamento, de tudo, é nos rins, então, Senhor, prova os meus rins. Se é no coração, prova meu coração. Contanto que o meu íntimo seja conhecido por ti, seja analisado, avaliado, provado. No versículo 3, ele diz: porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Eu ando na tua verdade. Eu abracei a tua benignidade. Eu escolhi, eu adotei o teu bem, a tua benignidade. E nesta minha escolha, a minha opção é andar na tua verdade. E por isso eu me guardo. Versículo 4. Por esta razão, eu não me assento com homens vãos, não converso com dissimulados, traidor, falso, aquele que não merece confiança mesmo. Eu evito a comunhão. A Bíblia Sagrada é uma perfeição. E nós somos ensinados a ter paz com todos os homens. Se depender de vós, ensina-nos a palavra de Deus, se depender de vocês, estejam em paz com todos. Agora, comunhão com o ímpio, comunhão com o perverso, comunhão com o dissimulado, comunhão com o maquinador de perversidades, não. E o salmista dizia: eu ando na tua presença, eu ando na tua verdade, e por isto eu não me assento com homens ímpios, não converso com os dissimulados, porque tenho odiado a congregação dos malfeitores. Congregação é ajuntamento. Eu detesto os malfeitores, que se reúnem com má intenção, que convidam as pessoas para humilhar, que fazem o mal com determinação íntima. Muitos deles fazem isto, eles já têm uma determinação íntima para fazer o mal. E a linguagem atual, o salmista é como se dissesse: e eu estou fora. Não ando com eles, não me assento com eles, não converso com eles e não participo da congregação de malfeitores. Eu não me ajunto com eles. No versículo 6, meus amados irmãos, ele ainda se expõe e diz: Senhor, eu lavo as minhas mãos na inocência. Nós não podemos, meus queridos irmãos, nós não podemos, de alguma maneira, nos envolver com fraude, com corrupções, com maldades, ao ponto de comprometer a nossa fé, de comprometer o nosso serviço, de comprometer a nossa família, de comprometer a nossa igreja. E aqui o salmista diz: eu lavo as mãos na inocência, e assim andarei ao redor do teu altar. Hoje nós conhecemos, infelizmente, nós sabemos, eu infelizmente sei, infelizmente conheço, infelizmente observo, muitos têm organizações religiosas que eles chamam de igreja só para fazer o mal, para aliciar, para ensinar doutrinas estranhas às Escrituras. Homem nenhum nesta terra tem autonomia, autoridade para criar doutrinas substitutas para a palavra de Deus. E nós estamos assistindo esta infelicidade.
homens de quase todas ou de todas as organizações estão se dando a um trabalho perverso de facilitar a vida dos outros, entre aspas, para ganhar espaço, ganhar amizade, ganhar confiança, desprezando os ensinamentos da palavra de Deus. Mas o salmista dizia: eu lavo as minhas mãos na inocência. Eu ando ao redor do teu altar. Eu estou no teu altar. E não dá para associar o altar com fraude. O salmista tinha consciência que muitos cristãos não têm. O salmista era um hebreu. Era um judaíta, ele era da tribo de Judá, ele era um judaíta, era um hebreu, um adorador do Deus vivo e tinha convicção. Não dá para associar o altar do Senhor com fraude, não dá para associar o altar do Senhor como treta, não dá para associar o altar do Senhor com discursos levianos, não dá para usar o altar do Senhor para a prática da lisonja. Aliás, os arautos do Senhor não podem fazer isto. Ele usa o altar, no versículo 7, deixa claro, para publicar com voz de louvor e contar todas as maravilhas de Deus. Falar do seu amor, falar do seu perdão, falar da sua compaixão. Não há mal que o Senhor não perdoe. Não existe nada que o homem possa fazer de tão perverso que não receba o perdão de Deus quando se humilha. Então, o arauto, ele proclama do altar do Senhor os preceitos do Senhor, a doutrina do Senhor, o amor do Senhor, a justiça do Senhor. A pregação do amor excessivo com justiça capenga, ela é perversa. O nosso Deus, assim como é amoroso, também é justo. Os que estão abandonando família, os que estão fraudando o evangelho, os que estão semeando esta semente maligna nas suas relações interpessoais ou institucionais, eles têm consequência, isto tem consequência, porque Deus não se deixa escarnecer e o seu amor não suplantou a justiça. Ele é justo e santo, ele é amoroso e digno, o Senhor, ele é justo. Então, os arautos do Senhor, eles pregam o amor e a justiça, eles pregam o perdão, eles pregam também a correção. No versículo 8, meus amados, ele diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. Hoje em dia existe uma doença, existe um comportamento infernal que tem assumido posições na terra e existe os que são até vaidosos de dizer que são desigrejados. Eles não têm compromisso, além dos corruptos que têm abandonado suas congregações por interesses vários e, às vezes, simplesmente por uma história aí da modernidade. Não existe nada que justifique abandonar a doutrina do Senhor. Não existe nada que justifique. Então, hoje, esses corruptos desigrejados, esses corruptos que alguns já foram pastores e se dão hoje ao título maligno de apóstolos e bispos e pastores também, pastores sem rebanho, pastores sem igreja, pastores sem dignidade, pastores sem nada, sem critérios, sem vergonha, sem nada, eles não têm coisa nenhuma. E eles desaconselham o congregar. Não, tem muitos problemas, eu sei que tem muito problema no fórum, tem muito problema no tribunal, tem muito problema. Em onde tem gente, tem problema.
O problema não é criado pelo local, o problema é originário das pessoas que ali estão. Mas o salmista, como arauto, dizia: eu tenho amado a tua casa, a habitação da tua casa, o lugar onde permanece a tua glória. Por favor, Senhor, versículo 9, não colhas a minha alma com a dos ímpios. Não me ajunte no futuro com os sanguinolentos, com os violentos, com os assassinos, com os perversos. Eles são maléficos e gostam da maldade. O versículo 10 diz: as mãos deles estão cheias de males. Eles têm a prática do malefício. A mão direita está apta a receber o suborno, cheia de suborno. Quantos cresceram, prosperaram, desenvolveram, até para pastorear, com suborno? É algo terrível. Mas o nosso Deus não se deixa escarnecer e zombar. O salmista conclui este salmo dizendo: o meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Meus queridos irmãos, nós precisamos, como arautos do Senhor, mesmo sabendo e reconhecendo as nossas fragilidades, os nossos defeitos, e eu sou assim também, igual aos demais, frágil e defeituoso, mas devemos anunciar com dignidade e verdade, com justiça e santidade, a palavra de Deus, a grandeza de Deus, na condição de arautos do Senhor. Que Deus abençoe e guarde você, seja um arauto aqui ou em qualquer lugar, onde você chegar, seja um arauto e que possa expor a razão da nossa esperança, a razão da tua esperança. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Senhor, continua conosco, dá-nos graça, ajuda-nos, ó Pai, nos ensina a te servir na tua santa presença. Guarda os meus irmãos e amigos, ajuda, meu Senhor, o teu povo em toda a terra. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.